Então eu quero convidar à frente, por favor, Raimundo, Arlete, venham contar esse testemunho aqui de milagre, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Eu sou esposo da Arlete, né? É óbvio. Meu filho tá ali, o Thales, minha filha Tatiane. A Arlete tava falando que eu tava babando, que ela tava aqui em cima aqui. Ô irmãos, ela que vai dar o testemunho, eu vou só dar uma palhinha aqui em algumas coisas, porque primeiramente eu quero louvar a Deus pela vida da igreja que estava orando pela gente esse tempo todo. E estava conversando com o pastor ali, que quando a Arlete adoeceu com um problema de rins em 2023, início de 2023, eu vim conversar com ele, né? Falar com ele que eu ia me afastar de algumas coisas da igreja, porque eu precisava cuidar dela. E no meio disso tudo, eu tive que me reinventar. Eu tive que ir aprender saber, buscar informações do que estava acontecendo com ela, porque eu não entendia nada. Não sabia nada, o que estava acontecendo. Às vezes eu via a Ana Regina falar que o Jardim fazia hemodiálise, mas para mim era tudo novo, perdido, pior do que segue em tiroteio, com perdão da palavra. E isso tudo, eu fui, né, correr atrás de informações em relação ao que estava acontecendo com ela. E nisso, a médica do Socorro mandou ela para fazer hemodiálise lá na Contorno, sendo que tem uma clínica de hemodiálise aqui no bairro Bernardo Monteiro. E a gente ficou numa situação que Thales ia 4 horas da tarde levar ela, saía de casa meio-dia para ela estar 4 horas na clínica. Eu saía do serviço 5h30, ia para o centro de Belo Horizonte para sair de lá 10 horas, chegar em casa quase meia-noite, quando pegava trânsito, para chegar em casa, fazer janta, tudo, arrumar tudo para no outro dia trabalhar. E no meio disso tudo, irmãos, eu louvo a Deus porque eu ouvi de muita gente, isso é complicado, isso é difícil, mas tudo que eu ia fazer, que em relação à farmácia de Minas, tudo que acontecia, era assim uma coisa que, se eu chorar aqui, vocês não reparam não, porque eu me sinto constrangido com o cuidado de Deus que Ele teve para com a gente. O cuidado dele foi assim, até hoje, quando eu vem na minha mente tudo que aconteceu com a Arlete, e ela está aqui hoje, assim, é constrangedor, né? O cuidado de Deus, é muito lindo o cuidado dele. E no meio disso tudo, a gente começou, eu estava até comentando com o pastor que essa semana eu deitei para tirar o cochilo da beleza, que é depois do almoço, e Deus não deixou eu dormir. Ele me trouxe à memória tudo o que tinha acontecido no processo, em todo esse processo. E até estava comentando com o pastor também que, irmãos, a Arlete fez, desde 2019 que a Arlete vem passando por um processo. Primeiro foi na visão, depois foi nos rins. E no meio disso tudo, por que eu estou citando isso aqui? Ela falou que não posso nem estar falando, que ela que vai dar o testemunho. Mas o que eu quero falar com vocês? A Arlete fez no total de 5 cirurgias no olho. Cirurgia, quem já fez sabe. Tinha dia que eu ficava 3 dias sem comparecer na empresa. Meu patrão nunca descontou 1 centavo, nunca me proibiu de sair hora nenhuma para ir resolver as coisas dela. E até hoje é dessa forma. A Arlete passou mal, opa, larga tudo aí, vai. Se tiver alguma coisa aí que eu possa resolver, você me fala, se não, depois eu te ligo, a gente vê o que faz. Então até hoje ele, assim, eu tenho que louvar a Deus pela vida dele, porque isso é cuidado de Deus, né? Isso é cuidado de Deus. Então até hoje ele pode ser a hora que for, ele fala assim, olha, a sua família em primeiro lugar, então você vai cuidar da sua família. Aí às vezes até o gerente fala assim, pô, mas você sai o tempo todo, não desconta nada. Fala, resolve com o chefe lá, eu
não sei, é ele que me autorizou, eu saí, e ele que vai assinar lá, né? Mesmo porque eu tenho cargo de chefia na empresa. Então, assim, eu louvo a Deus por tudo isso, por quê? Porque Deus cuidou, foi cuidando. Nada, irmão, se eu falar com vocês hoje, eu já chorei muito. Eu colocava louvor de manhã, eu ia, para não chorar na frente deles, eu colocava louvor no carro e ia para o serviço chorando. Mas sempre falava com Deus, falava: Senhor, enquanto o Senhor me der força, eu vou estar lutando, porque é o Senhor quem está me sustentando, sabe? O Salmo 23 para mim hoje ele é um hino. Ele é o meu pastor, como é de todos vocês. E não me esqueçam disso, irmãos. Deus faz da vida daquele que crê e daquele que busca. Eu já fiz muito propósito de oração, teve no meio disso tudo aí, eu fiquei 3 meses fazendo propósito de oração, acordando 3 horas da manhã. Tinha dia que eu vou falar com vocês, não vou mentir não, era só: Senhor, eis-me aqui, e a cabeça pro travesseiro de novo, porque eu tinha que levantar no outro dia cedo para ir trabalhar. Já teve vezes de eu deixar a roupa em cima da cabeceira da cama, porque ficar sentada, ela é testemunha disso, porque se acontecesse alguma coisa com ela, ela mexia na cama, mas o Thales acordava. Porque se acontecesse alguma coisa, para eu não perder tempo para ir pegar a roupa no guarda-roupa, eu já deixava de pendurar. Teve um dia até que ela riu, eu deixei a roupa lá em cima da cabeceira. Aí agora eu vou passar para ela, que ela vai dar mais detalhes. A paz do Senhor, igreja. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar. Depois dos meus pastores, que não deixou de me apoiar e de estar comigo. E de vocês, né, que ficaram orando por mim. A oração foi ouvida e hoje eu estou aqui. Eu sou um milagre de Deus. Não era para eu estar aqui nesse momento falando para vocês. Era para eu já estar com Deus. Mas Deus devolveu a minha vida para hoje eu estar aqui falando para vocês que não somos nada se não termos fé em Deus e acreditar na palavra do Senhor. Como ele já falou, né? Eu sou casada com José Raimundo. Tenho 2 filhos maravilhosos, que é o Thales e a Tatiane. E Deus me presenteou, né, com meu genro, que é uma bênção de Deus também. E eles são a minha família. Hoje eu posso dizer a vocês que somos uma família. Até isso Deus cuidou, porque Ele devolveu para mim uma nova família, toda renovada. Graças a Deus. Então, a minha história começa em 2019, quando começou a Covid. Como vocês devem saber, eu sou professora e trabalhava numa escola eu trabalhava de manhã e à tarde. De manhã, eu trabalhava com criança de 2 anos e de 1 ano e meio, assim. E durante esse período eu dava banho, comida, cuidava das crianças. E à tarde eu ia para a sala de aula. Então, nesse período que eu estava cuidando dos bebês, eu comecei a sentir a minha visão falhar. Aí eu conversei com Deus, pedi: Deus, o que eu faço? Eu mexo com crianças. Como que eu vou cuidar de uma criança do jeito que eu estou? Aí Deus falou comigo assim: marque uma consulta e peça a Ele para te dar um relatório. Isso eu fiz. Fui ao médico, aí ele falou comigo assim: você precisa fazer uma cirurgia no olho esquerdo, senão você vai perder a visão. Aí fizemos os exames, levamos para o médico, né? O médico abriu, falou comigo assim: a visão do seu olho esquerdo, você não vai tê-la mais. Você perdeu a visão do olho esquerdo. Agora, precisamos cuidar
do olho que ainda você tem a visão. E o que eu faço? Nisso, irmãos, antes de acontecer isso, eu fiz, como meu esposo falou, eu fiz 3 cirurgias no olho esquerdo e 2 no olho direito. Sem falar das aplicações, que eram as injeções que dava no cantinho do meu olho. Cada uma custava R$1.500. Eu cheguei em casa, falei com meu esposo assim, meu Deus, como que nós vamos fazer para comprar essas injeções? Meu esposo falou comigo assim, não se preocupe, a gente vende o carro e a gente vai fazer o seu tratamento. Ô, irmãos, se eu chorar aqui também, vocês não importam não, tá? Então, o Raimundo falou assim, eu vou olhar no plano de saúde. E ele olhou e a mão de Deus estava lá. Deus não deixou a gente pagar 1 centavo. O plano de saúde cobriu toda a minha cirurgia. E olha, irmãos, o meu plano de saúde não é total, não. Irmãos, ela está falando do plano de saúde, é porque o plano eu tinha trocado de plano. Então estava na carência. Só que na hora que chegou lá para fazer a aplicação, aí a mulher falou que o plano não ia cobrir. Só que aí ligou para o plano falou assim, não, pode fazer as aplicações dela, está tudo liberado. Deus estava ali todo momento. E eu, em minuto algum, eu desacreditei que Deus ia cuidar. Aí, fiquei um bom tempo sem ter a visão perfeita. Quando foi, depois das aplicações que eu fiz no olho direito, eu perdi a visão total. Fiquei cega dos 2 olhos. Mas aí então, mais para frente completa esse aí da visão. E então, no início de 2023, começaram os problemas. Eu vou dizer para vocês que os problemas começaram porque eu cacei com as minhas próprias mãos. Desde solteira que eu tinha o problema de glicose alta, mas nunca me cuidei. Eu desobedeci ao meu esposo. Ele falava comigo assim, não come isso. Me esquece, deixa eu comer. Então, falava para o meu filho falava assim, era mais carinhoso. Ele falava assim, ô mãe, a gente está falando para o seu bem. Não se esqueça disso, não. E quando eu ouvi a palavra do meu filho, irmão, batia no meu coração assim, aquela culpa. Por que eu não me cuidei? Por que eu não dei atenção pelos problemas que começou? Aí eu comecei então a olhar hemodiálise. Falei, nossa, vou ter que fazer hemodiálise, Raimundo. Aí eu chorei. E quando eu estava sozinha na minha casa, Deus falou comigo assim, não chore, eu estou contigo. Não chore, porque você depois vai ficar sabendo por que você vai passar por isso. Aí eu falei, a partir daquele dia eu falei assim, amém. Não pergunto, não reclamo, não falo mais nada. E vou seguir o que meus filhos e o meu esposo falar. Então, irmãos, tive que fazer hemodiálise. Fiz hemodiálise 1 ano e meio. E todos os dias desse 1 ano e meio, eu passei mal na clínica. Alguns aqui vão lembrar que quando o Raimundo estava na célula, ele recebia telefonema da minha médica, falando, Raimundo, vem buscar sua esposa, porque ela passou mal. Sabe quanto ia a minha pressão? Todos esses anos? 5/4.
eu saía de lá, até o meu esposo chegar, eu ficava deitada e eles tentando me reanimar. E em momento algum passava pela minha cabeça que era o meu último dia, porque Deus estava ali. Em momento algum Ele me deixou. Em momento algum Ele não deixou eu desanimar, porque eu desanimei um dia. E sentei durante o período que meu filho estava trabalhando, minha filha e meu esposo trabalhando. Eu ficava sozinha em casa, totalmente cega. Eu ficava. Aí eu ajoelhei e pedi ao Senhor: Senhor, vou pedir uma coisa para o Senhor agora. Se o Senhor achar que é o meu último dia, que eu tenho que ir, me leve. Mas, se for para o Senhor ter um propósito na minha vida, me fortaleça, me dê forças. Dê força ao meu filho, minha filha, dê força ao meu esposo, Senhor. Porque em momento algum eu vejo os três se prostrar para não deixar eu desanimada. Minha filha, sempre com as palavras de bênção dela. Meu filho também, meu esposo. Meu esposo não descansava. Ele não vivia mais assim, para as coisas dele. Era só para mim. Então, meu esposo falou assim: vamos entrar na fila do transplante, amor? Aí eu falei assim: não quero. Aí ele falou assim: por quê? Ah, porque você, Tatiana e o Thales vai querer doar para mim e eu não quero fazer isso com vocês. Não quero. Aí eu comecei a orar. Falei: Senhor, se for para eu entrar nessa fila, me dá uma luz, me mostra. Aí, um belo dia, eu sozinha, eu ouvia palavras assim: ah, não faz mesmo não, porque não vai adiantar nada. Você vai ficar 1 mês, 1 ano, e depois você vai perder o rins e vai... Só via essas coisas. E eu repreendia na hora. Eu falava: está repreendida em nome de Jesus. Porque eu sei que o propósito do Senhor na minha vida não é esse. Eu ainda tenho muito o que fazer na nossa igreja. Eu cuidava dos meninos aqui. Eu dava rede de crianças. Quanta saudade. Quanta vontade de voltar. Mas ainda não está o momento, porque Deus não me disse ainda. Mas eu sei que Ele tem esse propósito. Então, irmãos, entramos na fila. E eu continuei fazendo hemodiálise 3 vezes no dia. 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Eu vinha dentro da van praticamente desmaiada. Eu chegava em casa, eu tomava um banho, não queria nem comer. Eu queria era dormir e pedir ao Senhor assim: me dê sono, deixa eu dormir, porque eu não quero vivenciar as coisas que eu estou passando. E Deus falava assim comigo: não fique se queixando. Eu já disse para você que eu estou com você. Então, antes disso tudo, eu viajei para a Bahia e passei mal lá. Passei muito mal. Eles pediam para mim levantar. Eu não conseguia levantar, não. Eu ficava igual uma boneca de pano. Não tinha força nos braços, não tinha força nas pernas. Eles me pegavam igual uma boneca de pano. Quantas vezes meu filho segurou nos braços dele, meu marido me pegou no colo. E eu chorava e eu falava: o que está acontecendo comigo, Senhor? Aí eles falaram comigo assim: ah, vão embora, porque
do jeito que você está, nós vamos chegar lá e levar você no médico para ver o que está acontecendo. Aí eu falei assim, não. Falta poucos dias para a gente ir embora. Eu acho que faltavam uns 3 dias. Falei, não, vão ficar para vocês aproveitar, e eu vou com vocês e tal. Só vocês tomar cuidado comigo. E ficamos lá até o final. Chegando aqui, ele me levou no socorro, como ele mesmo disse. Já tinha ido em vários médicos antes e nenhum tinha diagnosticado nada. E então, ele até me xinga porque eu tive um cardiologista que fez tudo errado comigo. Ele não podia ter feito nada daquilo que ele fez comigo. Isso causou mais problema. Aí fomos então no médico. Aí o médico nem falou nada, pediu assim: interna ela agora, que nós vamos fazer os exames todos, virar ela do lado avesso, para ver o que está acontecendo. E eu vou falar para vocês, era SUS, não era o meu plano de saúde não. Porque os transplantes só pode ser feito pelo SUS. Aí, então, eu fiquei internada. Saí de lá fazendo hemodiálise, né? Como eu falei para vocês. Comecei, então, fiz hemodiálise 1 ano e 8 meses. E aí começou. O hospital ligava de madrugada, eu esperando lá, dormindo, eu e meu esposo. Ligava e falava assim: amanhã você traz ela às 7 horas da manhã, porque está previsto um rins para ela. Aí a gente ficava todo mundo feliz, né? Aí ele me levava, às 7 horas da manhã eu estava lá. Aí cheguei lá, não. A gente foi, né, amor? Não. Aí, quando a gente estava tudo arrumado para sair, ligava de novo do hospital e falava assim: não precisa vir, que não é para ela ainda. Aí eu falava assim: glória a Deus. Eu sei que o dia que for o meu rins, Deus vai fazer tudo certo. Irmãos, parece não, eu tenho certeza que Deus ouviu o que eu falei, porque eu acreditava que não estava no momento ainda de eu receber o rins. E foi assim 3 vezes. 2 vezes não era para mim. A terceira, a gente estava dormindo também. Ligou. Aí eu fui: não, amor, tá ligando 4 horas da manhã, quem será? Aí ele: não atende não, desligamos. Aí eu falei assim: se ligar de novo, eu vou atender e vou procurar saber o que é, né? Aí ligou de novo, eu passei para ele. Falei: amor, é do hospital. Aí ele atendeu e o médico falou assim: traga ela agora, porque o rins dela já está vindo. E o rins é para ela, não é para outra pessoa não, é para ela. E mais, olha o que Deus fez na minha vida. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo. Ele não dá para a gente aquilo que a gente não aguenta não. Ele aguentou tanto por nós. Por que nós não aguentamos passar por coisas que a gente procurou com as próprias mãos da gente? Deus não castiga ninguém não. Não ache isso não. Deus permite que você passe para o seu crescimento. Eu ouvi isso do meu pastor. Sabe quando? Vou fugir um pouquinho daqui, mas eu não posso deixar de falar isso. O pastor estava com a Fernandinha internada no hospital. Internada no hospital que eu estava indo. Eu fiquei, irmãos,
1 ano com hemorragia. 1 ano. Eu ia para a igreja, às vezes, não sei quem percebia, eu saía e ia embora por causa disso. Eu já estava ficando amarela, porque eu perdia muito sangue. E nessa época, irmãos, eu trabalhava na creche Maria Floripes. Eu trabalhava o dia inteiro com criança. Então, irmãos, voltando ao assunto do pastor, ele estava com a Fernandinha internada e eu dentro de uma ambulância para ser transferida para o hospital dia. Aí eu falei com o meu esposo: nossa, amor, Deus podia me dar essa felicidade. Aí ele: o que, meu amor? Eu falei assim: eu queria ouvir pelo menos a voz do meu pastor. Sabe o que aconteceu? Deus me ouviu na hora. O meu pastor deu uma risada lá fora. Mesmo com a Fernandinha internada, o meu pastor estava alegre lá fora. Aí eu pensei assim: meu pastor é muita bênção. Ele está com a filha, a única filha dele internada. E rindo daquele jeito. Aí o Raimundo saiu lá fora, chamou o pastor. E ele já estava indo ver o que estava acontecendo como é que fala? Na ambulância. Aí a hora que eu vi o meu pastor, eu falei: oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Sabe o que o meu pastor falou? Eu nem precisei perguntar. Sabe o que ele falou para mim? Não é para a sua morte. É para o seu crescimento. Eu até arrepio, gente, quando eu falo isso. Oh, vocês não têm noção o quanto a voz do meu pastor me deu forças. E eu estava indo ser internada nesse hospital para tirar um mioma num tamanho de um abacate. 8 centímetros. Então, gente, não se esqueça. Deus não te deixa em momento nenhum. Deus está sempre presente. Mesmo se você estiver fazendo coisa errada. Deus não te abandona. Ele segura a sua mão. E Ele põe pessoas na sua vida, põe pastores, colocou o meu pastor nas nossas vidas para trazer de volta. Deus me trouxe de volta. E nesse dia que o pastor, eu fui alegre, eu estava sentindo tanta dor que eu já pedi a Deus para me levar. Eu não aguentava mais sentir dor, porque é uma dor igual parto normal. É como se eu fosse ter um filho. Meu filho acordou de madrugada. Não era madrugada não, era umas 7 horas, o Raimundo já tinha saído. Eu falei com ele: meu filho, vem cá. Eu não falo Tatiane, porque Tatiane casou, né, gente? Ela também tem a vida dela. Mas sempre esteve presente também. Aí eu chamei o Thales e falei: Thales, olha o que está acontecendo com a minha barriga. A minha barriga mexia assim, ó, igual bebê. A hora que ele olhou na cama, a cama estava, não tinha colchão mais não, só sangue. Ele chamou o pai dele rapidinho e eles me levaram. Então nessa época do pastor, eu queria ouvir a voz dele. Mas não precisou nem de eu perguntar, ele já me deu a resposta que eu queria. E tudo correu bem. E eu tive que fazer essa cirurgia. Eu não podia cortar, porque a minha glicose estava muito alta. Não podia fazer cirurgia. Foi igual parto normal mesmo. E eu aguentei, porque Deus não soltou minha mão. Em momento algum. Aí, continuando. É tanta coisa, gente, que
Eu vou focar nesse aqui, viu? Aí começou aquele processo, eu fiquei internada, acho que umas 2 semanas, na primeira vez. E quando eles chamaram, né, para a gente fazer a cirurgia, nós chegamos lá cedinho. O Raimundo me levou aonde tinha que levar. Chegamos lá, a moça falou assim: não tem nome da dona Arlete aqui, não. Não tem nada aqui falando que é para ela vir, não. Aí eu sentei na cadeira. Eu falei assim: meu Deus é maior. Eu não vim aqui à toa. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui porque o rins é meu. Aí, quando a gente escuta o meu médico, um dos meus médicos vindo e perguntou assim, ele estava gritando, gente, dentro do hospital: cadê a dona Arlete? Aonde está a dona Arlete? Eu estou esperando a dona Arlete aqui. Já era para ela estar arrumada, já era para ela estar preparada para a cirurgia. Aí o meu marido falou assim: estamos aqui, doutor. Aí ainda chegou um pouco o Raimundo: por que você está aqui? Por que você não levou ela direto lá? As meninas falaram que não tinha nada, que não tinha nome dela ali. Chamou as meninas, chamou a atenção das meninas. Eu sei, irmãos, que não sei aonde surgiu tanta enfermeira para poder me pôr do jeito que tinha que ficar na cirurgia. Aí, vamos fazer a cirurgia. Aí eu perguntei assim: eu vou dormir? Aí eles falaram assim: não, a gente vai dar um remedinho para você, só para você relaxar. E nisso eu já tinha tomado o remédio, já, sabe? Aí eu nem ouvi o resto que ele falou. Já tinha apagado. Aí eu imagino, né? Que eles começaram a fazer a cirurgia e tal. E antes disso, o médico falou com meu esposo assim: quase que eu não vou fazer a cirurgia da sua esposa. Aí ele: por quê? Porque ela está com excesso de peso. E sem falar da glicose alta. Mas eu vou fazer. Gente, isso é o quê? É quem? É Deus. Que médico ia tomar essa decisão? É o meu médico. Deus tomou a decisão. E ele falou com o meu esposo assim: o rins é 100% compatível a ela. Quando meu esposo me contou, porque isso aí eu não ouvi, eu falei assim: misericórdia, Deus é maravilhoso. Aí, irmão, fiz a cirurgia. Eu fiquei, acho que durou umas 7, 8 horas, né, amor? Entrei 2 horas da tarde, saí 10 horas da noite. E eu já saí de dentro da sala de cirurgia doida para fazer xixi. Eu falei com o médico assim: eu não estou aguentando não, eu vou fazer xixi aqui aqui. Por que, dona Arlete? Eu falei: eu estou com vontade de fazer xixi. Aí ele falou assim: mas já? Ele não acreditou que eu estava com vontade de fazer xixi. Aí ele falou assim: não, vamos colocar uma bolsa em você. E colocou a bolsa. Aí eu fiz muito xixi. Eu agradeci a Deus. Eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia a Deus. Porque tinha 1 ano e 8 meses que eu não fazia xixi. Eu tinha que fazer hemodiálise. Eu chegava lá com 4 quilos para tirar. 4 litros para tirar. E eu ficava, gente, 4 horas. Medo da máquina dar problema. Medo de acontecer alguma coisa e ir para o meu sangue. Mas Deus não deixou acontecer nada. Ele me disse: filha, lembra daquele óleozinho que o pastor te deu? Falei: lembro, ele está guardado dentro da minha bolsa. Aí ele falou assim: você vai trazê-lo amanhã
e vai ungir a sua máquina e a máquina de todos os que estão fazendo hemodiálise com você. Eu não podia falar para ninguém, né? Mas Deus deu um jeito. Eu ungi todas. Passei o óleo na minha mão e ia conversando um por um, e pôr na mão e falando com Deus. Aí, quando eu saí, então fui para o quarto, né? E falei com o médico assim: eu posso tomar banho? Aí ele falou comigo assim: minha filha, você saiu da mesa de cirurgia agora, você quer tomar banho? Nem eu acreditava, irmãos. Sabe? Se seu esposo ajudar, se você sentar na cadeira de banho e tomar um banho bem tranquila, você pode. Ô, irmãos, a hora que eu sentei na cadeira, que o Raimundo me levou para o chuveiro, eu falei: Raimundo, liga o chuveiro em cima da minha cabeça, deixa cair água. E eu senti aquela água viva que corre lá nos pés do Senhor, me lavando a minha alma, me enchendo de fé, muita fé. E eu saí debaixo daquele banho, feliz da vida. Meu esposo falou assim: deita um pouquinho, amor. Eu falei: não, eu vou sentar na cama. Aí o médico falou assim: minha filha, você tem que deitar. Não, então eu vou obedecer, vou deitar. Aí deitei. E assim, ele até ri, sabe? Que todas as vezes que eu fiquei internada lá, as médicas e as enfermeiras me trataram igual um bibelô. Aí eu falei com ele: isso, amor, você sabe o que é? A face de Deus está estampada em mim. A minha fé reluz para as pessoas. Então, fiquei lá um bom tempo. Aí a Tatiana até brinca com o Thales. Todas as vezes que eu fiquei com a minha mãe, o médico deu alta para ela. Que toda vez que ela ia ficar comigo, não dormia não, porque ela trabalhava, né? E tinha a casa dela, né? O esposo dela. Ela ficava durante o dia, à noite o Raimundo ia, e eu ficava morrendo de dó do meu esposo. Ele dormia numa cadeira. No outro dia ele levantava para ir trabalhar. Aí, nesse dia, dessa primeira a cirurgia dos rins, Tatiane foi ficar comigo. E eu falei com ela assim: nossa, filha, tô doida para ir para minha casa, deitar na minha cama e tal, mas eu sei que eu tenho que esperar o tempo de Deus, e eu vou ficar aqui o tempo que Deus achar que deve. Aí ela falou assim comigo: você vai receber alta? Ou ela fechou a boca, a médica entrou e falou com ela assim: sua mãe já está de alta. Aí ela ligou para o Raimundo. Raimundo, como o patrão dele é como ele falou: não, Raimundo, sai agora e vai cuidar da sua esposa. Raimundo foi. E nós viemos, quando eu cheguei em casa, que eu vi minha casa, vi o meu filho amado, passei a mão na barba dele, peguei na barba dele, falei com ele assim: ô filho, mamãe achou que não ia te ver nunca mais. A lágrima dos olhos dele desceu, e as minhas também. Minha filha, como vocês conhecem, ela é muito durona. Ela é forte. Muito forte. Eu acredito que o esposo dela conhece ela melhor do que eu. Porque ele reconhece o dia que ela não está legal, o dia que ela está legal. Mas eu, em momento algum,
eu não presenciava esses momentos na vida dela. Ela sempre estava alegre, ela sempre estava rindo. E ela conversava muito com o Thales. Mas o Thales não me contava nada também. Eram os dois. Eles eram muito unidos, ainda continuam, mas de outra forma, né? Então, falei com o Raimundo e o Thales, eu vou tomar um banho. Aí ele falou assim, a gente vai te levar. Não, pode me levar. Eu não esperei não, irmãos, eu desobedeci. Eu fui sozinha para o banheiro. Quando eu pus o pé do lado de dentro, levei um tombo. E eu não podia levar tombo. Só que Deus é tão bom, mas tão bom, que eu caí do lado esquerdo. Eu não caí do lado da cirurgia. Deus me amparou. Aí veio os dois correndo e perguntou, mãe, você machucou? Eu falei, não, calma, calma. Eu não bati a barriga, não aconteceu nada, não. Aí Raimundo ligou para o médico, contou para ele, e ele falou assim, ela está sentindo alguma dor? Não, está andando normal, está sentando. Então, Raimundo, você vai trazer ela só se ela sentir dor. Pergunta para mim, você sentiu dor? Nenhuma. Nenhuma, estava acesa, estava querendo aproveitar. Estava querendo ficar com meu esposo, abraçar meu esposo. Não podia, né? Aí, mas eu podia beijar, né? Beijei ele muito, né, amor? Passei a mão na careca dele. Vocês sabem que eu sou casada com um dos carecas da igreja, né? E assim, foi muito bom quando eu voltei para casa. Essa foi a primeira vez que eu internei. Aí cheguei em casa, passou umas 3 semanas, eu passei mal de novo. Aí dei febre, o Raimundo ficou medindo a minha febre de 10 horas da noite até no outro dia 7 horas. A febre ia e voltava, ia e voltava. Aí o Raimundo, não vou esperar mais. Vamos embora para o médico. E eu tinha que ir só nos médicos que fez o transplante. Aí fomos, né? Aí chegou lá, eu estava com infecção de urina. Infecção de urina mesmo, né, amor? Ele que sabe tudo, gente. Aí a minha infecção estava tão forte que eu tive que ficar no CTI. Aí fui para o CTI. Fiquei no CTI para cuidar e tudo. A pressão já estava lá em cima por causa da infecção. Eles não conseguiam controlar a minha pressão. E eu, gente, se vocês perguntarem assim, o que você estava sentindo? Nada. Só estava com febre. Nem a dor da infecção eu estava sentindo. Por quê? Deus estava ali comigo. Ele não deixou eu sentir dor. Aí o médico falou comigo assim, você tem que ficar aqui 1 semana para a gente monitorar a sua pressão. Porque ela está... Um momentinho só. Aí melhorei, voltei para casa. Fiquei mais um tempo. E nesse tempo eu dei herpes. Para quem não conhece, é aquele tal de cobreiro antigo. As costas inteiras assim. Herpes. Eu não sabia se doía a herpes ou se doía a cirurgia, que estava em ponto ainda. Oh, gente, é terrível a dor. Aí, fiquei internada e eles falaram comigo assim, a herpes, quando ela melhora, mas você vai sentir ela pro resto da vida.
E tem gente que nem passa, fica sentindo dor. Eu sinto dor dos lados assim, ó, até hoje. Aí eu tomo um remédio para essa dor. Aí beleza. Fiquei em casa, passou 2 semanas, voltei para o CTI de novo. Aí a pressão estava 5/4. Nessa terceira vez que eu voltei, eu cheguei lá quase dando choque anafilático. Que o médico falou. Aí fiquei internada também, fiquei cuidando, tomando remédio, e Deus ali comigo o tempo todo. E eu orava, o pessoal começava a sentir dor lá, eu começava a orar pelo pessoal que estava sentindo dor também, né? E então, eu falei com Deus o seguinte: ó Deus, eu só tenho que agradecer e ter para sempre gratidão, porque o Senhor devolveu minha vida. O Senhor me deu minha vida de volta. E os médicos não queriam me dar um rins que fosse de uma pessoa idosa. Vocês acreditam? Ele falou para mim: eu queria um rins mais jovem para você. Isso é Deus. Deus. O rins que eu recebi é de um rapaz de 23 anos. Não, 23. 31 anos. Nossa, Deus cuidou de mim o tempo todo. O tempo todo. Ele não deixou eu em momento algum. Aí teve um dia que eu tive que ficar um tempo lá sozinha. Aí eu falei com Deus assim: ó Deus, não me deixa aqui sozinha, não. Eu sei que eu estava sonolenta. As experiências que eu tive com ele agora. Eu falei: Deus, não me deixa aqui sozinha, não. Fica comigo. Aí parece que eu dormi. Ou então eu estava sonolenta, né? Eu senti uma pessoa do meu lado. Aí eu ouvi lá dentro, assim, parece que eu estava dormindo. Aí Deus falou comigo assim: eu nunca te deixarei. Eu estou aqui do seu lado. No CTI também eu tive outra visão. Essa é forte, irmãos. Essa é muito forte. Júnia tinha ido me visitar, mas a Isadora, ela chegou lá, ela não me reconheceu direito. Não pela aparência, mas pelo que eu estava falando. Eu falava coisas com a Júnia. A Júnia: não, Arlete, você está no hospital e tal. Eu achava que eu estava em outro lugar, que estava tendo festa. Eu não falava coisa com coisa, não. E Júlia ficou preocupada. Ela ligou lá para o Thales, falou para o Thales: Thales, vai visitar sua mãe, porque ela não está bem. E realmente, irmãos, naquele dia, eu não estava bem. Eu estava no quarto, eles me voltaram para o CTI, porque estava acontecendo alguma coisa comigo. Aí eles falaram assim: ô dona Arlete, eu vou ter que entubar a senhora. Falei: mas por quê? Eu nem vou falar quanto que está a sua pressão e como você está respirando. Aí eu falei assim: ô doutor, não tem uma outra forma, não? Um outro aparelho que só possa me colocar, enviado pelo meu Deus? Vai dar uma luz para o senhor? Aí ele falou assim comigo: a não ser que você deixe eu colocar uma máscara em você, que você vai respirar e vai te ajudar na respiração. Ô irmãos, a máscara era terrível. Eu não estava aguentando. E ele falava assim: se você não continuar com a máscara, eu vou te entubar. Aí eu parei e falei assim: meu Deus, eis-me aqui.
E eu sei que o Senhor está aqui do meu lado. Me ajuda a aguentar. E eu não consegui, irmãos, ir ao banheiro. Travou. Então eu estava com a barriga muito inchada, muita dor na barriga e a falta de ar. Aí eu vou pôr fralda na senhora e vou pôr a máscara e a senhora vai ficar quietinha, porque senão, se a senhora me chamar de novo, eu vou entubar a senhora. Eu falei assim, não vou te chamar de novo, porque você não conhece o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele é vivo. Aí ele me olhou e falou assim, a senhora é evangélica, né? Eu falei, sou. Aí conversou com o médico lá, o médico mandou colocar a máscara. E eu consegui ficar a noite toda com a máscara. No outro dia, eu estava bem. Parecia que não tinha acontecido nada comigo. Já tinha feito as coisas. Já estava bem, já estava com fome. O meu pastor chegou até para me visitar. Eu falei com ele que eu estava com fome. O pastor perguntou, você está bem, minha filha? Eu estou bem, pastor. Só estou com muita fome. Aí, foi a hora da comida. Ou comidinha ruim de hospital, viu? Uma comida sem sal, sem gosto. Eu fui e falei para a médica. Falei, não vou comer essa comida não. É muito ruim. Aí ela falou comigo assim, eu não posso tirar sua razão não. Realmente ela é ruim. Mas o que você quer comer? Olha Deus falando, gente. Médica resolver problema de comida para paciente. Aí ela falou comigo assim, o que você quer comer? Eu falei assim, eu queria comer uma sopinha, uma canjiquinha, uma carne moída. Aí ela, espera aí que eu vou lá resolver. Foi lá, pediu as cozinheiras para fazer e trazia aquilo que eu queria comer. Isso é a mão de Deus. É Ele o tempo todo, irmãos. É Ele o tempo todo cuidando de mim. Vinha bolo diet, vinha tudo diet para mim comer. A minha mesinha ficava cheia. Quem fosse me visitar, comia também. Eu fiquei em quartos, praticamente não, particular, no SUS. Tinha televisão, ar-condicionado e tinha banheiro para mim, tudo. Televisão o tempo todo. Eu falava assim, mundo, eu não estou acreditando no que está acontecendo comigo. Mas pode acreditar que isso tudo aí é Deus. Irmãos, vai ter uma outra próxima vez que eu vou falar mais para vocês. Mas eu gostaria, e sem falar nisso tudo, vocês acreditam que um dia um médico entrou na minha sala e falou comigo assim, o exame da senhora deu Covid. Eu falei, o quê? Eu não estou sentindo nada, estou bem. A senhora está com Covid. Aí pediu as enfermeiras para entrar com toda arrumada, né? Pergunta, elas entraram? Não. Elas entravam sem máscara, sem nada. E conversavam comigo. Eu falava, põe o negócio, moça, porque eles estão falando que eu estou com Covid. Tá nada, a senhora está muito bem. A senhora é muito boazinha. A gente chega aqui para te trocar, você já tomou banho, já vestiu. Pedi para vestir a minha roupa, não queria ficar com a roupa do hospital. Mas eu pedia com carinho, sabe? Direcionada pelo Deus maior. Peça com carinho, minha filha, peça com amor. E tudo que eu quis, e tudo que eu desejei, Deus realizou. Eu quero deixar para vocês, eu queria trazer a música, mas uma oportunidade eu vou pedir ao pastor para ver se o pessoal canta ela aqui. Nessa música, chama Meu Melhor Amigo. Alguém conhece? Vocês vão conhecer porque eu vou pedir o pastor para... Nessa música fala assim, guarde isso bem no coração de vocês. Quando as pessoas se vão, Deus fica.
quando não tem saída, Ele fica. Quando duvidamos de nós, Ele acredita. Quando nós nos odiamos, Ele nos ama. Quando cremos, Ele levanta-se. Se estivermos doente, Ele cura. Ele cura. Eu sou o milagre de Deus. Eu estou aqui falando para vocês hoje, porque Deus me renovou. Ele me deu uma nova vida. Não posso esquecer de uma coisa. Dona Cléria, amor da minha vida, ficou comigo no hospital. Que bênção que é essa mulher. Que carinho eu tenho por ela. Agradeço todos os dias pela vida dela. E peço a Deus que Deus realize todos os sonhos dela. E agradeço aos meus amigos e à igreja por toda a oração. E que Deus cuide de vocês também. E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de cada um de vocês. Não esqueça disso. Para terminar, fala assim: quando... Não é para vocês repetir, não. Quando caímos, Ele levanta. Ele levanta. Quando a gente cai, Ele levanta. Se estivermos doentes, Ele cura, já disse. Quando oramos, Ele ouve. Quando que sofre, Ele sente a nossa dor. Quando precisa, Ele cuida com muito amor. E nas horas escuras, Ele está lá. Ele nunca nos deixará. Eu agradeço a vocês por me ouvir. E eu espero que esse testemunho entre no coração de cada um. E fique. Para que vocês possam ajudar outras pessoas também. Não desacredite nunca que as coisas de Deus têm o seu momento certo. Amém? Amém. Oi, irmãos, o pastor me deu umas 4 minutinhos aqui só para... Teve algumas coisas que ela pulou aqui, porque como ela falou, quem acompanhou ela foi eu, então quem sabe tudo que aconteceu com ela sou eu. Mas, abaixo de Deus, é lógico. Mas ela, quando ela saiu, fez 1 mês de hemodiálise na Contorno, na clínica do Hospital Evangélico. Aí ela veio aqui pro Bernardo Monteiro. Quando ela chegou do Bernardo, no primeiro dia, na quarta-feira, eu peguei ela e levei no Bernardo Monteiro. A enfermeira abraçou ela, falou assim: olha, Deus manda te dizer que o seu lugar não é aqui. Você está aqui só de passagem. Outra coisa que ela esqueceu é que ela há muitos anos, ela vem estava tentando fazer uma cirurgia para retirada do útero. E essa cirurgia nunca podia ser feita por conta da pressão alta, glicose alta. A pressão dela, para você ter uma ideia, chegava a 16/22, quando chegava para fazer a cirurgia, né? A do olho fazia, porque era emergência, tinha que fazer, não tinha como. Aí, 4 meses depois que ela fez a cirurgia dos rins, aí o médico pediu para ver a questão da cirurgia do útero. Eu falei... doutor, ele não vai fazer, porque o médico não vai liberar. Depois eu falei assim: olha, já que o senhor está falando que tem que fazer, vamos correr com a documentação para ver, com os exames, para a gente ver. E aí fez tudo, levou no médico, passou por uns 10 médicos para poder, para a questão do risco cirúrgico.
E aquele trem todo, quando chegou lá no médico do transplante, ele falou assim, olha, não era para liberar, mas é necessário. E eu estou vendo que a fé de vocês é tão grande que vamos, já que está aí, vamos para frente, vamos para cima. E ela fez a cirurgia 6 meses depois que ela fez a cirurgia do transplante. Ela fez uma cirurgia para retirada do útero, tirou tudo na realidade, né? 1 quilo. Ficou... Aí eu falei, agora vai ficar mais uns 7 dias no CTI. Fez a cirurgia 10 horas da manhã, quando ficou num pré-CTI para poder a observação de exames desses negócios. Mas no outro dia o médico falou, pode levar para casa. Ah, tá bem. Então, assim, outra coisa que eu queria ressaltar aqui é... Como eu sei que é filmado, eu quero agradecer ao pessoal do Hospital Evangélico, né? Os médicos que cuidou dela, doutor Tiago, doutor Davi, doutor Carlúcio e as enfermeiras, porque, como ela falou aqui, eu, sinceramente, eu estava falando com o pastor ali, que Deus surpreende a gente e muito, porque não tem lógica a Arlete ficar num hospital público, que era o Hospital Evangélico, e ela ficar em quarto particular. E não foi uma vez só que ela ficou. Ela internou lá 4 vezes, né? Só de CTI ela ficou quase 30 dias de CTI. E todas as vezes ela ficou em quarto particular. Ela é tratada lá no Hospital Evangélico como a princesinha do Hospital Evangélico, né? Então, muito obrigado a todos aí. Desculpa aí o que excedeu um pouquinho do horário aí. E mais uma vez, gratidão. Gratidão pela vida de todos vocês, pelas orações. Gratidão a Deus pelo cuidado dele com a vida da gente. E não desista. Deus é poderoso para mudar qualquer situação na vida da gente. Amém? Um abraço a todos.